Olá pessoal, estamos de volta no Nerd Wars. Hoje eu quero falar especificamente para você, Padawan das antigas. Você se lembra da primeira vez que você viu um Mandaloriano? Numa época em que ninguém sabia o que era um Mandaloriano, e muito tempo depois a gente veio saber que aquele não era um Mandaloriano de verdade. Entendeu nada? Vou explicar daqui a pouco. Curte o trailer aí. Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree? Então, vocês já perceberam que hoje a gente vai falar aqui do Mandaloriano, The Mandalorian, uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, desde o início do streaming, e que foi o carro-chefe no lançamento do canal Disney Plus, agora que foi lançado no Brasil no dia 17 de novembro de 2020. Tanto que os 2 primeiros episódios da série foram até transmitidos na TV aberta, né, no Tela Quente da Rede Globo, como divulgação. É uma série que está fazendo muito sucesso, né? Para mim, por motivos óbvios, que eu não sei como que algumas pessoas dessa indústria não conseguem enxergar. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Uma série que, na minha opinião e de outras pessoas também, é o que foi feito de melhor na franquia de Star Wars, desde a trilogia inicial, a trilogia central, né? A trilogia Skywalker, digamos assim, que é o episódios 4, 5, 6, que sempre que a gente, na maior parte das vezes, quando a gente fala em Star Wars, a gente está se referindo a personagens ou acontecimentos dessa trilogia central. Desde aquela época, nunca foi feito algo, na minha opinião, tão bom com Star Wars como é a série The Mandalorian, que mostra aquele mesmo futuro sujo, poeirento, cheio de vazamento de óleo, né, que a gente acostumou a ver no primeiro filme lá, de uma forma muito legal. Então, antes de entrar nisso aí, eu tenho que lembrar que aqui nós não temos só nerds, nós temos leigos e semi-nerds também. Então a gente precisa falar rapidamente, uma coisa que para nós já é óbvia, que gostamos da série, que a série Star Wars, ela é dividida em 3 trilogias. Essa trilogia central, que foi a primeira do cinema, episódios 4, 5, 6, é a trilogia do meio, que conta a história da família Skywalker, né? Foi aquele primeiro Guerra nas Estrelas, ainda não se chamava Star Wars no Brasil, era traduzido Guerra nas Estrelas, né? O Império Contra-Ataque, o Retorno de Jedi. Depois, anos depois, foi feita a primeira trilogia, que é a trilogia do Darth Vader, que conta a origem do Darth Vader, né? E depois, agora recentemente, a trilogia final, né? São 3 filmes, é a trilogia mais, essa aqui da camiseta, é a trilogia mais controversa que tem, né? Ela parece a cabecinha do filho que é filho de pais que se separaram de forma litigiosa, né? Porque realmente as mudanças de
de filosofia, de orientação que foi dada para a série aí. Fizeram uma confusão danada, muita gente não gosta e até renega. Bom, mas só para vocês saberem que são 3 trilogias, a gente vai falar na maior parte de acontecimentos dessa trilogia central e da primeira trilogia. Tudo bem? Bom, sobre o sucesso do Mandalorian. Esse sucesso começa, obviamente, da equipe técnica, né? A série é uma criação do Jon Favreau. O Jon Favreau vocês todos conhecem, embora alguns achem que não, né? Ele é o criador e produtor de Mandalorian e ele é já um ator e diretor antigo da indústria cinematográfica, né? Ele foi o diretor dos 2 primeiros filmes do Homem de Ferro no cinema. O Homem de Ferro 1, vocês sabem que foi o filme que deu o pontapé inicial do que foi essa grande ressurreição do cinema da Marvel, das histórias da Marvel para o cinema, para tela grande. O primeiro filme, então, de grande sucesso foi com direção do Jon Favreau. E ele atua, não só nesses 2 filmes, mas no terceiro, em outros também pequenas aparições, como o motorista e guarda-costa do Tony Stark, né? O Happy Hogan, né? Personagem da Marvel, que é interpretado pelo Jon Favreau. Ele é diretor. O que ele fez? Ele escolheu um grupo de mais 4 diretores para alternar na direção dos episódios da série. Dave Filoni é o diretor-chave, aí é o primeiro entre os 5 grandes diretores que foram convidados pelo Jon Favreau para fazer a série do Mandaloriano. Ele é muito conhecido por ter feito Avatar, The Last Airbender, que foi uma animação de grande sucesso, e por causa dessa série acabou sendo convidado para o universo de Star Wars também. Ele foi o cérebro por trás da série de animação, segunda versão de The Clone Wars, né? A primeira versão foi em animação normal, então o Dave Filoni fez essa animação 3D, né? Que foi um grande sucesso também. E ele acabou se revelando um profundo conhecedor do universo expandido de Star Wars, né? Ele é praticamente uma referência nesse universo, então a contribuição dele para a série do Mandaloriano é realmente inestimável. Bom, um outro diretor que é da equipe também de Mandaloriano é o Rick Famuyiwa. É um diretor menos conhecido do grande público, porque ele não é tão presente no cinemão. A especialidade do Famuyiwa são filmes com atores negros. E talvez ele não seja tão conhecido porque ele realmente não investe nesse mercado das discussões de lacração, né, que surgem na mídia. Os filmes deles, na verdade, passam bastante discretamente no cinema para o grande público. Não quer dizer que sejam ruins. O Dope, por exemplo, foi um filme aclamado pelo público no Festival Sundance de 2015. Ele chegou a ser escalado para fazer o filme do cinema sobre o Flash da DC Comics, um projeto que infelizmente não se realizou. Mas é um diretor conhecido por investir muito em aprofundar e caracterizar bem personagens. Por falar em especialista em criação de personagem, a nossa próxima diretora da equipe é a Deborah Shaw. O maior destaque da Deborah Shaw como diretora foi na série Mr. Robot, que vocês podem ver lá na Amazon Prime. Eu acho muito legal. No universo Marvel, ela dirigiu episódios também tanto da série do Punho de Ferro como da Jessica Jones. Também dirigiu episódios da série Fear the Walking Dead, que é um spin-off da série original The Walking Dead. Também Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad. Também dirigiu episódios em O Homem do Castelo Alto, que é uma história alternativa, numa série fechada, de 4 temporadas, baseada no livro de mesmo nome, do Philip K. Dick. Também está na Amazon, uma série que eu gosto muito e recomendo. E também American Gods, adaptação de um livraço do Neil Gaiman, um livro muito bom, que é outra série também que fez muito sucesso.
vocês veem que é um prato cheio essas séries que eu estou colocando para pessoas, diretores que gostam de trabalhar com personagem. E olha só, a Deborah Shaw já está escalada para ser diretora principal da futura série live action que conta a história do Obi-Wan Kenobi, aí também no universo Star Wars, né? Bom, vamos ver o que vai dar isso. Me preocupa um pouco a inclusão da Deborah Shaw como comandante, por causa dos relacionamentos que ela tem aí, as pessoas que estão envolvidas na produção do Star Wars que são vinculadas a ela. Bom, vamos esperar, espero poder futuramente falar positivamente dessa série do Obi-Wan também, tomara. Bom, outro diretor de peso nesse timaço aí é o Taika Waititi. Eu já vi várias entrevistas com ele e, sinceramente, eu tinha vontade de sentar para tomar uma cerveja com esse cara. Ele deve ser um papo muito legal. O Taika chamou atenção quando ele fez esse filme What We Do in the Shadows, que é um filme estilo documentário que conta a história de 4 vampiros que moram numa espécie de república em Staten Island. Fez muito sucesso e parece que foi feito direto para televisão. Acabou gerando uma série do canal FX e da HBO, que tem 2 temporadas. Eu assisti a primeira, muito divertida. Humor leve, não apelativo, simples, mas muito engraçado, que é uma das características do Taika Waititi, não só na direção como na atuação. Ele também foi diretor do filme do cinema, o Thor Ragnarok, do universo Marvel, e vocês lembram que é um filme também que apela muito para a ação e para o humor. Mas o auge da carreira do Taika é nesse filme, o Jojo Rabbit, que participou da última competição do Oscar. Eu assisti e achei um filme assim, espetacular. No filme, além de dirigir, ele faz o papel do Hitler, que é o amigo imaginário do Jojo, que é o protagonista da história. O Taika Waititi certamente é responsável pelos grandes momentos de humor nos diálogos do Mandaloriano e também de cenas de ação. E ele, além disso, ainda faz a voz do IG-11, que é aquele droide caçador de recompensas que aparece também na primeira temporada. Eu tinha falado lá no início 4 diretores, mas na verdade são 5. E eu não podia esquecer justamente a Bryce Dallas Howard, né? Eu confesso para vocês que eu tenho já um crush antigo com essa menina, desde que eu a vi pela primeira vez no cinema, num filme do Shyamalan, né, que vocês conhecem, chamado A Vila. Exatamente, a Bryce Howard era aquela ceguinha protagonista que vai se meter na floresta supostamente cheia de monstros. Além disso, ela fez também o papel da Gwen Stacy no Homem-Aranha 3. E depois que a série Jurassic Park se transformou em Jurassic World, ela fez esses 2 últimos filmes também da franquia. Além de atriz talentosa, a Bryce Howard, ela é filha do Ron Howard, ator e diretor veterano também, né, que ela acompanhava muito nos trabalhos dele, tanto ator quanto diretor. O Ron Howard trabalhou com o George Lucas há muitos anos atrás, num dos primeiros filmes, se não me engano, o segundo que o George Lucas dirigiu, que foi o American Graffiti. Esse filme ele contracenou nada menos do que com o Harrison Ford. Vejam vocês como esse mundo de Hollywood é um ovinho. Né, uma menina experiente, né, uma menina experiente no cinema, filha de um cara muito fera e que deve ter visto muita coisa. Eu vi uma entrevista dela onde ela diz que quando criança foi acompanhar o pai numa viagem ao Japão e ela participou de um jantar com Ron Howard, George Lucas e Akira Kurosawa. Uau! Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Ela era criança, disse que dormia a maior parte do tempo, não ouviu quase nada, mas sei lá, essas vibrações devem ter entrado porque é uma menina muito talentosa. Bom, você vê que são 5 diretores diferentes, de estilos diferentes, de mídias diferentes. O que existe em comum entre eles? Esse é o segredo que muita gente da indústria não percebe. São todos eles pessoas que amam Star Wars. Isso faz toda a diferença, né? Pessoas que antes de pautas, de
lacrações, de necessidade de representatividade, né? Eu não estou dizendo que nada disso seja válido, não. Mas a primeira coisa que alguém pega uma franquia dessa precisa ter é amor pelo produto, né? É o que falta em muitos diretores e produtores dos filmes da Marvel, da DC Comics, que acaba desagradando os fãs. Por que Mandalorian faz sucesso de crítica e de fãs? Porque ela é feita por pessoas competentes no meio e que são conhecedoras e apreciadoras do produto. Então esse eu acho que é o maior segredo do Mandaloriano. Bom, mas afinal de contas, quem são esses raios desses Mandalorianos que nós não começamos a falar até agora? Bom, os Mandalorianos, a primeira coisa que precisa ser dita é que é um grupo de guerreiros, são considerados os melhores lutadores da galáxia em todos os níveis, armas, corpo a corpo, etc. Né? Frequentemente contratados como mercenários ou atuando como caçadores de recompensa. Usam uma armadura muito legal, né? Que é essa aqui, né? Tem esse lança-chamas no pulso aqui, as armas, né? Bem bacana a armadura mandaloriana, né? Que vocês agora quem não conhece já identificou, né? Quem não conhecia já identificou. O nome deles vem de um warlord, né? Um grande líder guerreiro que viveu mais ou menos 4.000 anos antes da Batalha de Yavin. Para vocês, semi-nerds e leigos, a Batalha de Yavin ela é considerada como se fosse uma espécie de marco zero na cronologia de Star Wars. É a batalha, uma das mais importantes, ou talvez a mais importante da história de Star Wars, que é aquela mostrada no primeiro filme da trilogia central, né? Uma Nova Esperança, recebeu esse subtítulo depois, Star Wars, onde é destruída a primeira Estrela da Morte. Então ali foi a Batalha de Yavin. Mandalore, esse grande líder que tinha esse nome, viveu 4.000 anos antes. Onde vivia esse povo que se transformaram em Mandalorianos? Vejam vocês, eles viviam em Coruscant. Coruscant, talvez alguns não saibam, é aquele planeta principal do Império, a sede da República e depois do Império Galáctico, né? Que aparece muito na primeira trilogia, que conta a história de Darth Vader. Vocês veem que aquele monte de espaçonave cruzando, prédios gigantescos cobrindo um planeta inteiro, é Coruscant. Só que 4.000 anos atrás, antes da Batalha de Yavin, Coruscant era um planeta mais selvagem um pouco, onde lutavam duas espécies diferentes. Aqueles que seriam humanoides, que dariam origem aos Mandalorianos, que não eram humanos exatamente, tinha uma pele cinzenta, tinha alguns tentáculos assim, meio Rastafari, não igual aos Twi'lek, que é uma espécie da série, mas vários, né? Eles eram um pouco diferentes dos humanos. Então esses eram os que deram origem ao Mandaloriano. E os humanos, como nós, né? Era outra espécie que lutavam entre si. Com o tempo, os humanos venceram essa guerra contra a outra espécie e esse pessoal foi banido do planeta. E saíram, aí essa história é longa, teve várias, eles tinham já essa cultura guerreira, né? Da conquista de todos os valores na base da luta, da guerra, né? Do combate, né? Imagina, eu queria ver muito uma luta dos Mandalorianos contra os Klingons de Star Trek. Já pensava, seria bem bacana, né? Um crossover desse tipo. Bom, mas vamos voltar nos Mandalorianos. Depois de muito andar e muito perambular pelas galáxias, esse pessoal foi parar num planeta, lá nos ermos da galáxia, um planeta selvagem, que não tinha espécies inteligentes, mas tinha uma besta, um monstro que dominava o planeta, que era chamado de Mitossauro. Bom esse nome, hein? Não, certamente não é desse mitossauro que a gente está falando aqui. Os mitossauros eram essas criaturas gigantescas,
muito ferozes que dominavam esse planeta selvagem para onde foram os Mandalorianos. Eles foram combatidos pelos Mandalorianos e foram exterminados completamente, de forma que os Mandalorianos passaram a mandar no planeta. Você que acompanha os Mandalorianos deve conhecer certamente essa caveira. Essa caveira nada mais é do que o crânio de um mitossauro que passou a ser utilizado como símbolo para os Mandalorianos. Essa caveira então simboliza a vitória deles sobre o planeta, e esse planeta, a partir desse momento, em homenagem ao seu líder, começou a ser chamado de planeta Mandalore. A essa altura, o Mandalore original já tinha morrido há muito tempo, tinha tido várias batalhas, né? Os Mandalorianos, ao longo do tempo, foram divididos, né? Eles foram divididos eles já eram divididos em clãs, em tribos, né? Mas eles seguiam essa filosofia em comum, que era criada pelo Mandalore original. Mas dividiram em grupos mais pacifistas, em grupos mais belicosos, né? Isso, com o passar do tempo, aconteceu, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando precisar. Mas o fato é que depois desse planeta Mandalore, eles continuaram sendo expansionistas. Eles perderam em número muito na batalha contra os Jedi, que foram sempre grandes inimigos, adversários do Mandaloriano. Os Jedi na Velha República, né? Se não me engano, foi nas Guerras Clônicas mesmo, que a grande parte dos Mandalorianos originais, aqueles humanoides de Coruscant, foram exterminados, né? E os Mandalorianos, mais do que nunca, uma coisa que eles já faziam antes, é aceitar outras espécies diferentes, né? Dentro do clã Mandaloriano de forma geral, daquele que se define como Mandaloriano. E na nossa época aqui da nossa série do Mandaloriano, a grande parte desses Mandalorianos são humanos mesmo como nós, né? É uma coisa compreensível, né? Numa galáxia onde você tem aí uma instabilidade política, né, tão grande, né? Velha República, depois a República Nova, e contra, de um lado, o Império Galáctico, depois a Primeira Ordem, ou seja, o fascista da vez, né? Então essas lutas, né, essa instabilidade política, essa incerteza, dá margem a que as pessoas migrem para grupos como são os Mandalorianos, que seguem uma filosofia quase religiosa, né, no seu rigor, né? Então é muito interessante como são muitos humanos nessa fase onde se passa a série finalmente. E é interessante isso, porque são grupos de diferentes espécies, mas que usam essa armadura bacana, né? Todos eles usam, faz parte, né? Lá no planeta Mandalore eles encontraram um metal chamado Beskar. Esse Beskar é o metal que eles usam, passam a usar para fazer suas armaduras, e é um metal que resiste a diversos golpes do sabre de luz Jedi, né? Então ele faz parte da própria filosofia mandaloriana, como a gente vai ver na primeira temporada da série Mandalorian, né? Eles têm citações interessantes, né? Você não pode matar nosso líder, porque eles são divididos em tribos diferentes, né? Você não pode exterminar minha raça, porque eles são de diversas raças, unidas todos por um código de conduta e de honra, né? Então é bem interessante essa criação, acho que dá margem para muito pano para manga aí na criação, né? Bom, o primeiro, eu falei lá na abertura do primeiro Mandaloriano que você viu, foi o Boba Fett. Lembra do Boba Fett? Boba Fett aparece pela primeira vez no filme 2 da trilogia central, que é o Império Contra-Ataca, como um dos caçadores de recompensas que caça e acaba conseguindo capturar o Han Solo e prendendo o Han Solo em carbonita, né, para entregá-lo ao nosso amigo Jabba the Hutt, né? Então, aquela armadura que vocês viram foi o primeiro Mandaloriano que vocês viram. Ninguém sabia, na verdade, desse nome Mandaloriano. Naquela época, acho que não existia mesmo. Eu tenho aqui a enciclopédia de Star Wars, a minha edição é de 1998. Aqui tem pouquíssimas referências a Mandaloriano.
Que em 98 a série começa em 77, se não me engano, o Império Contra-Ataca é de 79, se não me engano. E em 98 tem aqui 2 verbetes, um pequeno sobre o Mandalorian original e um outro pequeno também sobre alguma coisa sobre as guerras mandalorianas. Já no outro que eu tenho aqui, que é esse livro, que é o Ultimate Star Wars, esse aqui eu não consegui encontrar a data dele, curiosamente, de publicação, mas eu imagino que seja de 2015, 2016, mais ou menos, e ele já tem aqui personagens e ocorrências da série de animação em 3 dimensões, Clone Wars, né? Então você tem aqui, por exemplo, né, essa moça de roxo, né? A Duquesa Satine Kryze, que foi uma líder mandaloriana pacifista, né? Que era combatida por esses outros aqui em cima, que você está vendo aqui, o Pre-Vizsla, né? Que é do Death Watch, que era um grupo terrorista mandaloriano, separatista desse. Então vocês aqui passaram por todas essas fases guerreiras, né? Dentro da história deles. Mas o Boba Fett, que a gente conheceu, bom, a gente achou logo que era um mandaloriano. Quando surge a primeira trilogia, filmes 1, 2 e 3, você descobre que não. Que Boba Fett herdou sua armadura do seu pai, Jango Fett. Boba Fett? Jango Fett. Jango Fett apareceu pela primeira vez no filme O Ataque dos Clones. É o filme 2. É o segundo filme da trilogia que conta a origem do Darth Vader. Lá é revelado que esse humano, chamado Jango Fett, né, que era um caçador de recompensas, foi usado como uma matriz dos clones, de todos os clones que seriam soldados, né, que participariam das guerras clônicas, que vocês viram lá nesse filme. Então, todos os soldados que estão dentro dessas armaduras que depois, futuramente, originariam os Stormtroopers, né? Eles são clones do Jango Fett, que foram envelhecidos artificialmente para ficarem adultos e poderem ser utilizados como soldados. Todos menos um deles. O Jango Fett separou um desses clones, ainda criança, que não submeteu ao envelhecimento, e o criou como filho, né? E essa criança que é o Boba Fett. Boba Fett foi criado desde criança, em toda a sua juventude, seguindo os passos do pai e aprendendo com ele a ser um caçador de recompensas. E a maior recompensa, como vocês já sabem, foi ter conseguido capturar o Han Solo lá futuramente, né, no filme Império Contra-Ataca. Já Jango Fett encontrou seu triste final, vocês viram lá no final do filme O Ataque dos Clones, né, sendo decapitado pelo mestre Jedi Mace Windu. E isso aconteceu diante dos olhos do filho Boba Fett, que assistiu a cena, e daí surgiu o seu ódio pelos Jedi, como a gente veria futuramente. Ou seja, ele não era mandaloriano, ele herdou a armadura do Jango Fett. O Jango Fett, sim, no universo estendido Star Wars, tem lá histórias dele convivendo com os Mandalorianos. Ele seguiu os Mandalorianos e a filosofia mandaloriana. Então, Jango era Mandaloriano. Boba Fett só herdou a armadura mesmo de Beskar, né? Bom, vamos falar finalmente sobre a série Mandaloriano. Bom, então, quem é, afinal de contas, esse Mandaloriano? O Mandaloriano, ele é representado pelo Pedro Pascal. Pedro Pascal, o protagonista da série, é um ator chileno que já está virando aí uma figurinha carimbada também nas séries e nos filmes. Se vocês se lembrarem Game of Thrones, ele foi o Oberyn Martell, o príncipe, que tem aquela luta lá, aquele duelo com o Montanha, e dá uma vacilada homérica. Mereceu lá o destino que teve nessa série. Também na série Narcos, primeira temporada, ele faz o papel do Javier Peña,
né, que é um dos dois policiais protagonistas da primeira temporada de Narcos. E ele participa também do filme, um filme longa-metragem, né, do Kingsman, da série Kingsman, o Golden Circle, que foi o último filme, né, um cara meio cowboy que usa lá um laço, né? Foi a última participação que eu vi do Pedro Pascal antes do Mandaloriano. Outros atores da série, a Gina Carano. Gina Carano, na verdade, é uma lutadora profissional de MMA. Ela tem entrado em muita polêmica ultimamente, já foi vítima de tentativa de cancelamento, pela ousadia de ter opinião própria. E essa opinião própria está fora daquilo que é considerado, né, o catecismo politicamente correto de Hollywood. Na série ela faz a Cara Dune, é uma mercenária também, que é do planeta Alderaan, e que já está se transformando numa personagem fixa do Mandaloriano. Quem também faz uma participação aí privilegiada, né, porque é um ator consagrado, é o Nick Nolte. Nick Nolte faz parte da primeira temporada do Mandaloriano. Quem assistiu está se perguntando, ué, mas eu não vi o Nick Nolte lá, onde é que ele participa? Bom, na verdade, o Nick Nolte faz a voz do Quill, que é aquele mecânico que ajuda o Mandaloriano, logo nos primeiros episódios da primeira temporada. Outro grande ator que já faz parte da série, está se destacando cada vez mais, é o Giancarlo Esposito. O Giancarlo Esposito faz o Moff Gideon. É preciso lembrar que a série Mandaloriano se passa depois do filme Retorno de Jedi, que é o último da trilogia central, e antes da trilogia final, onde tem a Ascensão da Nova Ordem. Então é logo depois da queda do Império Galáctico, né? Então o Moff Gideon é um ex-governador do Império Galáctico que depois da queda do Império, da derrocada do Império, ele acaba tendo que se reinventar e a sua vida vai tomar rumos que ele não esperava. Todo mundo se lembra do Giancarlo Esposito, né, como um dos principais vilões, né, da série Breaking Bad, sucesso total, e Better Call Saul, que foi o spin-off do Breaking Bad, como Gustavo Fring, né, que era o dono lá do restaurante Los Pollos Hermanos. E, finalmente, na primeira temporada do Mandaloriano, a gente tem uma participação de luxo, que é do diretor de cinema Werner Herzog, né? Que faz o papel do cliente, que é aquela pessoa misteriosa que deverá receber lá a primeira missão que o Mandaloriano precisa cumprir. Que cliente é esse, né? Sobre o que trata essa série? Cliente de quê? Bom, o personagem Mandaloriano é chamado de Mando, é um apelido a maior parte do tempo. Na verdade, lá pra frente revela que o nome dele é Din Djarin, né? E ele é um caçador de recompensa mandaloriano independente. Ele anda sozinho lá nos confins da galáxia, buscando formas de melhorar a sua armadura de Beskar, né? E em uma missão ele acaba encontrando um ser misterioso que vai precisar da sua ajuda. Esse ser é chamado de a criança, The Child. Ele não tem nome, porque ele é um bebê, na verdade, né? E ele, por ser da mesma espécie do mestre Yoda, ele é chamado popularmente de Baby Yoda, né? É um personagem muito sensacional, o Baby Yoda. Ninguém sabe, a espécie do mestre Yoda é uma espécie muito misteriosa, ainda que dá margem a muita criação, né? Aqui nesse guia essencial das espécies alienígenas, eles falam que é Yoda's Species, né? Você vê que nem nome a espécie tem, né? E fala que eles não sabem o planeta de onde ele vem, né? Apareceram 3 indivíduos da sua espécie antes do Baby Yoda, né? Nas histórias sobre lá 4.000 anos antes da Batalha de Yavin, existia lá o mestre Vandar, era o mestre Jedi. Tem o mestre Yoda, que vocês conhecem, né? Meu amigo mestre Yoda, que viveu 900 anos, né? Quer fazer algum comentário, mestre? Não quer. Viveu 900 anos. E tem também
uma do sexo feminino, né? Que é a Mestre Yaddle. Vocês vão ver a Mestre Yaddle nos filmes da primeira trilogia, quando mostra o Conselho Jedi, tem lá ela sentadinha, né? Então vocês viram, são 3 mestres Jedi muito poderosos dentro da força, né? Que é essa energia que permeia todo o universo dentro da mitologia de Star Wars. E o Baby Yoda, já desde o início, mostra também que ele tem a força muito poderosa dentro dele. Na segunda temporada, que está passando agora, estou assistindo, eles mostram, começam a entender o que é que as pessoas que estão caçando o Baby Yoda querem com ele, na verdade. O Mandaloriano tinha que entregar ele para o cliente, que é o Werner Herzog, que acaba mudando de ideia e protegendo esse bebê e tendo a missão de devolver esse bebê para a sua espécie de origem, vamos dizer assim, ou seu grupo de origem, no caso, os Jedi. Isso é a história da segunda temporada, mas nessa primeira temporada é uma história típica de faroeste espacial. Isso que faz dela uma série divertidíssima para televisão. Ela tem todos os elementos do gênero faroeste, só que no universo de Star Wars, né? Muito legal. 6 episódios, são 8 episódios por temporada, das duas. 6 episódios das duas foram escritos pelo Jon Favreau, tá? É tão faroeste, o episódio 4 da primeira temporada, Sanctuary, me deu até raiva, apesar de ser dirigido pela Linda Dallas Howard, que dá um conteúdo humano muito legal para os personagens, mas o roteiro do episódio, ele é uma cópia descarada dos 7 Samurais, filme do Akira Kurosawa, né? Filme japonês antigão, que inclusive é tão legal, tão bom, que deu origem a outra cópia. Vocês conhecem, 7 Homens e um Destino, faroeste com o Brynner, ou seja, é da mitologia japonesa, passou para o faroeste, as duas têm muitas coisas em comum, né? E lembram lá do jantar do Kurosawa com George Lucas, né? Então é muito interessante. No Star Wars, essa coisa do japonês também está sempre muito presente. Aquelas roupas, os kimonos que os Jedi usam, o próprio sabre de luz, né? Aquela armadura do Darth Vader, que remete muito às armaduras dos samurais antigos, medievais. Então essa cultura japonesa está muito nas entrelinhas. Quando você junta com isso com o faroeste, fica sensacional. Outra coisa que está na raiz do Mandaloriano, Lobo Solitário, essa história, né, do Kazuo Koike Gozeki Kojima, é um dos quadrinhos japoneses mais famosos do mundo, se não for o mais famoso, e conta a história do Ito Ogami, que é esse senhor aqui, que ele gosta de Kashakuni. Meu japonês está meio enferrujado, não sei se é Kashakuni ou Kashakunin, que na verdade é o executor do Shogun, né? E ele cai em desgraça, ele cai numa armadilha feita por uma família rival, e ele cai em desgraça e sai andando pelo Japão só na companhia do seu filho, criança, o Daigoro, né? Então essa história aqui, ele é o violento, um cara, é um Ronin, um samurai sem mestre, lutando pela sobrevivência, mas com seu filho, que não fala nada também, ele é mudinho, pequenininho. Isso aqui é puro Mandaloriano e Baby Yoda, né? Então os caras tiveram a inteligência de pegar toda essa mitologia, todos esses símbolos e transformar em Star Wars com gente muito competente. Isso é muito legal, né? Na segunda temporada, mostra uma coisa interessante, que a filosofia mandaloriana, realmente com esse negócio de tribos, sofreu diferenças, né? O Din Djarin é um cara que não tira o capacete, esse capacete não tira em hipótese nenhuma na frente de alguém. Faz parte da filosofia mandaloriana que ele segue. Mas na segunda temporada ele vai encontrar um outro grupo mandaloriano, né? Um grupo comandado pela Kate Sackhoff, atriz que fez, né, a Starbuck da nova série Galáctica, da última versão.
que são Mandalorianos que tiram o capacete o tempo todo, sem problema nenhum. Até um conflito entre eles através disso, e mostra que há diferentes linhagens de Mandalorianos também nesse universo da série, né? E que vai de acordo com algumas reclamações que os fãs puristas estavam tendo desse negócio do capacete, porque quem assistia já, né, a série Rebels, né, a série Rebels tem aqui a Sabine, essa personagem do Rebels, que é uma Mandaloriana, né, os pais dela eram da Death Watch, que é esse grupo terrorista mandaloriano, belicoso, e ela fica a maior parte do tempo sem capacete. A maior parte do tempo. Quando começou a série e o Mando não queria tirar o capacete, o pessoal, mas por que não tira o capacete? Né? Eu acho que isso abre uma porta para muitas modificações futuras na série. Bom, futuro da série. Fofocas. As fofocas de bastidores dizem que o Pedro Pascal já abandonou as filmagens no meio da segunda temporada, insatisfeito com o fato dele não mostrar a cara, né? Eu não vou julgar. Por um lado, né, realmente deve ser duro um ator ser o protagonista de uma das séries mais importantes do momento e ninguém conseguir enxergar a cara dele, né? Fica revoltado mesmo, né? E ciúme do Baby Yoda também, com certeza, né? Por outro lado, eu pensando comigo, o que seria do Agildo Ribeiro no começo de carreira se não fosse o Topo Gigio? Às vezes o cara precisa ter um pouco mais de paciência, né? Não sei. Mas então, parece que na terceira temporada, que já está confirmada, o Pedro Pascal vai fazer só a parte vocal e a movimentação de atores de armadura vai ser com os dublês. Coisas estão falando aí. Espero que isso não complique demais, porque é uma série muito legal, eu estou gostando demais dela, revitalizou Star Wars, com certeza, né? E eu quero deixar como sugestão para vocês que não assistiram Mandaloriano, tá no Disney Plus, canal da Disney, ou usando técnicas romulanas, vocês podem assistir por outros caminhos aí, como eu assisti a primeira temporada, antes de ter o Disney Plus que eu tenho agora, que eu pago direitinho. Senhoras e senhores, this is the way. Fiquem aí pra gente encerrar com o trailer da segunda temporada que está passando, nesse momento está chegando na sua metade. Um grande abraço, que a força esteja com todos vocês. Ah, antes disso, vocês gostaram dessa novidade desse programa do canal, das fotos com narração? Pois fica aqui a minha homenagem à minha filha, Laurinha, de 8 anos de idade. Porque foi ela que me ensinou a usar o aplicativo para fazer isso. Vejam vocês como são as coisas. Bom, vamos ver o trailer então. Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. You know this is no place for a child. Wherever I go, he goes. So I've heard. This is the way.